Aleluias. Glória a Deus. Queridos, por favor, abra sua Bíblia no livro de Job, capítulo 2, verso 3. Job, capítulo 2, versículo 3. Aleluias. Job, capítulo 2, versículo 3, ok? Eu quero falar esta noite sobre um princípio que he vivido por muitos anos e lo estou vivendo agora. E lo seguirei vivendo dentro de outros anos. Amém, querido? A ordem de Deus passa em 3 tempos. Quando tu decides crer em Jesucristo, quando tu entregas su coração a Jesus, tu vas andar em 3 níveis. Vas a haver momento que tu vas a hablar de lo que usted vivió en el pasado con el Señor. Usted va a hablar de las cosas que usted vivió con Dios. Vas a haber momentos donde usted va a tener que a veces testificar cosas que usted está viviendo con Dios. Y va a haber momentos que usted va a tener que anunciar cosas que tú vivirás con Dios. Entonces, la vida de una persona próspera en Dios es una persona que de continuo, ella está declarando cosas que vivió con Dios en el pasado. Y en el presente momento, ella también tiene que tener siempre en su boca anuncios de lo que ella está viviendo con Dios. Y como se no bastara eso, Dios también deja una otra línea que usted va a anunciar aquello que usted va a vivir con Dios. Entonces, nuestro lenguaje siempre tiene que ser fe. Entonces voy a hablar de cosas que yo he vivido, que yo estoy viviendo y seguramente voy a vivir, que es andar por fe. ¿Cuántos aquí han llegado en un momento, creo que todos, usted ya ha llegado a aquel momento que usted se ha cansado de ser fuerte? Eu creio que aqui a maioria han chegado naquele dia onde você disse assim: Senhor, cansei de ser forte. Parece que você aguenta toda a carga, toda a responsabilidade, todo o compromisso. Parece que chega um dia que você já disse: Senhor, não aguento mais. E mais, cansei de estar e ser sempre el forte. Quantos aqui já passaram por este momento? Glória a Deus por sua vida. Porque isso identifica que você não eres Deus. Que tu eres uma pessoa limitada, que tem limitações. E agora, que fazer quando nós chegamos no dia onde já não temos força para nada mais, nem para crer? Que fazer quando parece que o que nós por um tempo hemos creído, agora já parece que já não lo creemos, não porque somos malos ou porque estamos desviados de Deus, de la fé, sino que porque já não há um ponto claro que nos hace creer para suportar o que estamos suportando no presente momento. Então, este texto, quero que você observe que linda é essa história. Eu sei que todos conhecem. Observe, diz Job capítulo 2, versículo 3, diz assim: dice, e Jeová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job era bueno, ¿sí o no? Era um creyente bueno. Observe que Deus está dizendo a Satanás quem era Job. Observe isso. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Quero que ustedes observen esta parte que dice assim, que todavía retiene su integridad. Hay versiones que dice assim, que todavía Job, ele retiene, ou seja, ele guarda a integridade de sua fé em mim. Ou seja, esta história conta a história de um homem que foi provado. Em um solo dia, ele teve que enterrar a 10 hijos. Pensa, hermano, no dolor.
En un solo día él tuvo que enterrar 10 hijos que murieron en un solo día. En un solo día él perdió todo lo que él tenía y le vino una lepra fuerte en su cuerpo. Todo eso en un solo día. O sea, todo lo que era de maravilla ahora ya está en caos. Pero la Biblia dice que cuando Dios habla con Satanás, Dios dice así: con todo Job, todavía ele retiene su integridad. Quero que ustedes observen esta parte, que todavía retiene su integridad. No está hablando de una integridad moral. ¿Qué es una integridad moral, pastor? Es aquele hombre que ele é simplesmente perfeito em todo. Não é isso, aunque Deus disse que Job era temeroso a Deus, perfeito em todo. A integridade aqui que Job ele retiene é a fé. Porque ele vai dizer logo a sua esposa: Deus deu, Deus lo quitou. Alabado seja o nome do Senhor. Então, ele tinha uma fé íntegra em Deus. E quantos de nós, hermanos, recebimos palavra, recebimos profecia, recebimos tantos anúncios de parte de Deus, e muitas vezes parece que vem o cansaço de ter que ser sempre forte. Vem aquele momento onde você se cansa de sempre crer. Parece que as coisas nunca solucionam e você diz assim: sabe que já não quero mais crer em nada porque eu não vejo resposta, eu não vejo solução, eu não vejo intervenção, eu não vejo manifestação, eu não vejo sinal, eu não vejo resposta, eu não vejo um actuar de Deus. Cansei de crer em Deus. Não sei quanto se identifica com isso. Então, Job, observe, chega um momento quando ele perde todo. Deus testifica que ele aún não havia perdido a integridade da fé nele. Ou seja, Job tinha a integridade da fé em Deus. Pero observe como Deus é lindo, porque ele apresenta a palavra como nós começamos. Nossa vida com Deus há um começo, há um meio e há um final. Todos que estáis aqui necessitam discernir em que etapa tu estás. Então, normalmente, no começo, nós somos fortes. Que você tem fé para todas as coisas. Você tem uma fé, você recebe uma palavra, você agarra uma palavra, você diz: agora eu vou arrancar porque Deus é comigo. Então você iniciaste com fé. Pero o que passa? No meio do caminho, parece que as coisas não há resposta. E quando não há resposta, é necessário que você entenda aonde é que tu estás. Como assim, pastor? Onde é que eu estou? Necessita entender que você vai estar em um lugar de observação. O que significa isso? Um lugar onde Deus vai estar observando-te. Deus te vai estar mirando. O hecho que Deus afirma algo em nossa vida não significa que nós não vamos atender nossas lutas personais. Ou seja, Job, ele tem a lepra em seu corpo, ele perde os filhos, perde todo, pero aún assim ele sigue, literalmente, ele sigue honrando a Deus. Pero quando nós vamos lendo a história de Job, parece ser que passou muitos dias. E quando passa estes dias, Job entra em aquele lugar de las crises. ¿Por quê? Porque vino sobre ele argumentos. E escute isso, queridos, há argumentos que por mais que você não busque eles vão venir em ti, sobre ti, hasta você, hasta ti. Como assim, pastor? Job ele estava em um lugar com lepra e a Bíblia diz que alguns amigos se acercaram a ele. E estes amigos começavam a falar certas coisas para Job. Por exemplo, certos amigos de Job em um dado momento disse assim: Job, a nós que somos seus amigos, cuéntanos, pois, Job, el pecado oculto que tu tienes. Os amigos de Job se acercam a ele e dizem: Job, solo pode haver em ti um grande pecado para que as manos de Deus pudieran hacer isso contigo. Porque Job estava em lepra agora, ele havia perdido todo, estava em uma lepra, leproso, em polvo e ceniza. Como se não bastara isso agora, em este processo del meio, vêm os argumentos. Então, número 1, vamos aprender, querido, que por mais forte que você seja, você não vai ser capaz de retener sua integridade na fé sempre. Não, pastor, não. Porque você não eres um super-homem. Você não eres uma super-mulher. Pastor, o que eu hago então quando eu já não tenho mais a integridade na fé? Quando os argumentos vêm e te golpeam, você tem que entender algo. Por mais que você
reciba argumentos para tocar sua crença em Deus, não há problema que você comece a questionar coisas de Deus, desde que o que você está questionando seja para Deus e não para pessoas. Quando nós começamos a cair e declinar, quando em um processo parece ser que as coisas estão indo mal, em pior, nós andamos questionando a pessoas sobre a perda da integridade de nossa fé em Deus, dizendo, já cansei, já me hartei de Deus, me hartei da igreja, me hartei de servir a Deus, estou, sabe o quê? Vou passar de tudo agora. Esse é o problema, porque quando você lo hace isso, você vai estar desonrando a Deus. Então, Job ele tinha uma questão em seu coração. E por quanto ele tinha esta questão em seu coração, em um dado momento ele começa a argumentar certas coisas, como por exemplo, maldito é o dia que eu nasci. Maldito é o dia em que dijeron, ha nacido um varão. Ele começa a maldecir o dia que ele nasceu, porque agora ele começa a ver certas coisas. Capítulo 19, Job começa a escrever um montão de coisas sobre ele. Os niños não queriam estar cerca de ele, porque ele diz assim, ele o olía mal por causa da lepra. Os amigos não se queriam mais nem sequer se acercar a ele, porque ele apestava. Pero observe quando Deus ele tem um propósito em nossa vida, em este momento, quando você está perdendo a fé, necessita discernir quando Deus está falando contigo. Quero que você vá, por favor, no livro de Job mesmo. No livro de Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. Então, se observe, abre Job 38, el verso 1 adelante. Vou ler um par de versículos e outros capítulos de Job, só para que você possa entender. Então, del capítulo 15, mais ou menos, hasta el capítulo 38, você vai ver uma luta de Job lutando com argumentos que golpeiam sua mente, Job com argumentos que vêm por los amigos, hasta o momento que Job, mais ou menos assim, ele se explota, hermano. Hasta chegar no capítulo 38, Job, ele está super enfadado, ele está estressado, ele está, hermano, assim, agressivo. E ele começa a questionar, porque em este momento onde nossa alma busca resposta e não há resposta, nós começamos a ofender a Deus. Quantos han passado por isso? Você começa a falar coisas literalmente para ofender a Deus. Então, quando Job ele entra em este lugar, glória a Deus, porque nosso Deus é um Deus que ele vai fazer de todo para não perder a nós outros, sempre para restaurar nossa integridade da fé. Então, no versículo 38, observe o que passa. Então respondeu Jeová a Job desde el torbellino e dijo: ¿Quién es esse que oscurece el consejo com palavras sem sabedoria? Agora cine como varão tus lomos, e te perguntarei, e tu me contestarás. Agora Deus está falando com Job, porque Job agora ele começa a dizer coisas, e então ele começa a questionar a grandeza de Deus. E quando ele começa a questionar a grandeza de Deus, Deus diz assim: Job, cine sus lomos, que agora eu vou a perguntar, e de cada pergunta que eu te vou fazer, se tu crees como você se cree ser tão sábio mais que eu, então você me contesta as perguntas que eu vou fazer. Então Deus começa, do capítulo 38 até o capítulo 42, 41, Deus faz um montão de perguntas a Job, e ele não pôde contestar nenhuma. Observe algumas delas aqui. Onde estava tu? Ou seja, Deus está perguntando a Job, nesse momento de enfado, de estresse, onde estava tu quando eu fundava a terra? Uma pergunta. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababa todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Quero aproveitar este gancho aqui, esta parte aqui. Observe o versículo 5. Quem ordenou suas medidas? Está falando da terra, quando Deus está construindo a terra. Observe, onde estava tu quando eu fundava a terra? Estão acá, irmãos? Donde eu fundava a terra. Házmelo saber, ou seja, onde tu estava quando eu estava fundando a terra, Job? Házmelo saber. Agora observe. 5. Quem ordenou suas medidas, as medidas da terra?
se lo sabes? Ou quem estendeu sobre ela cordel? Sobre que estão fundadas suas bases, as bases da terra? Agora, a outra parte B diz: ou quem puso pedra angular? 7. Ponga atenção, todo ministro de adoração, o equipo de adoração, ponga atenção nisso. Quando alabavam todas as estrelas del alba e se regocijavam todos os hijos, ou seja, hermano, quando você vai a construir algo para Deus, se você não sabe cantar como eu não sei cantar, ponga uma canção na adoração. Sempre que você vai edificar algo para Deus, ponga adoração. Deus, quando Ele construiu a terra, quando Ele estava moldeando a terra, quando Ele estava construindo a terra, os ángeles adoravam Ele. Todo lo que Deus construye, Ele construye por meio da adoração. É um papel fundamental. Então, lo melhor você vai fazer qualquer coisa em sua vida, ponga adoração. Tem que fazer algo, edificar algo, construir algo, ponga adoração. Um casco, sempre execute uma tarefa quando é para Deus em meio da alabança e da adoração. ¿Sabe por quê? Porque quando há a alabança e a adoração, os demônios huyen. Amém, queridos? Então, por isso Deus disse assim no versículo 7, memorize isso. Quando alabavam todas as estrelas del alba e se regocijavam todos os hijos de Deus. Isso habla de ángeles, não tenho tempo para detalhar de las estrelas, mas isso são ángeles de Deus, amém? Que quando Deus estava edificando a terra, havia alabança. Glória ao Senhor. Quantos recebem isso? É importante. Tem que tomar uma decisão, ponga alabança, irmão. Porque você vai edificar algo para Deus, ok? 8. Quem encerrou com portas o mar quando se derramava, saliendo de su seno? Ou seja, hasta aí. Ou seja, Deus hace perguntas a Job. E claro que ele sigue fazendo um montão, depois de ler em casa, um montão de perguntas, e Job não sabe contestar. Agora, observe, no capítulo 40, ponga também no versículo 40. Deus sigue com ele. Versículo 40, verso 1. Además respondeu Jeová a Job e dijo: ¿es sabiduría contender contra el onipotente? Deus agora está falando com Job. Acaso é sabedoria contender contra o onipotente? Querido, não contenda contra Deus. Quando as coisas te salgam mal, respira. Porque Deus não perdeu o controle. Escute isso. Vou mostrar aqui nas escrituras que hasta que você e eu aprendamos a entrar em um descanso, Deus não pode seguir com nós outros em uma restauração ou em um acréscimo de algo novo. É mais ou menos assim: se Deus te dá uma promessa, se Deus te dá uma palavra, se Deus te entrega algo, ok, necessitas entender que do ponto de partida vai haver o meio, e no meio começam os problemas, e estando tu no meio, necessita discernir que sua alma vai aflorar, porque argumentos vão venir por pessoas ou por coisas da mente, e em este momento você vai questionar do poder de Deus, você vai questionar da autoridade de Deus, você vai questionar da sabedoria de Deus, pero não te olvide, Deus não perdeu o controle nunca. Jamás Ele perdeu o controle. E é importante entender que mientras Deus nos sane esta elevadura, este alzar de la alma nuestra, querendo ofender a Deus, hasta que Deus não haga com que el monte alzado se diminua, que somos nosotros, nosso orgulho, nossa soberbia, hasta que Deus não baje su nível de soberbia e de arrogância, Ele não pode seguir contigo e Ele não pode dar abertura a lo nuevo. Vou repetir. Necessitas entender, por mais que você é íntegro na fé, por mais que você é creyente cristiano e crê em Deus, necessitas entender que vai haver um momento onde a integridade da fé se vai perder. Deus dá um testemunho, capítulo 2, viste Satanás, mi siervo Job,
me incitaste a tocar en él y a hacer un montón de cosas con él. Pero viste, Satanás, que él no perdió la integridad de la fe en mí. Satanás havia tocado em Job. Ele perdeu os hijos. E contudo, em aquele momento, ele não havia perdido a integridade na fé. Estão acá, igreja? É importante que você entenda o raciocínio. Senão depois eu vou profetizar, você se queda perdido. Então, observe. Deus te dá testemunho que ele não havia perdido a integridade da fé. Viste, Satanás, me incitaste em tocar nele, eu toquei nele, ele perdeu todo. Contudo, Job não perdeu a integridade da fé em mim. E versículos depois, a mulher dele disse assim: Job, ¿por que tu todavia retienes sua integridade na fé em este Deus? Maldice este tu Deus e morre, Job. Ou seja, Job sempre guardou a integridade na fé em Deus. Necessitas entender que tu não eres um super-homem, não eres uma super-mulher. Quizá você vai aguentar a integridade na fé 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 2 meses, 4 meses, desde que você recebeu uma promessa de Deus. Pero não significa que do começo ao final você vai ser íntegro na fé. E que eu tenho que fazer então, pastor? Considerar o meio. Porque no meio você vai permitir que Deus te trate. Há inúmeros cristianos que estão no meio e Deus quer tratar eles e eles não permitem ser tratados por Deus. Mantém sempre altivos, orgulhosos, soberbios. E hasta que Deus los baje o nível de orgulho e soberbia destas pessoas, Deus não pode dar uma abertura para uma restauração de lo que se perdeu, uma restauração com uma suma de multiplicação. Porque quando você eres alguém escolhido por Deus, se Satanás toca em algo tuyo, há um intercâmbio de parte de Deus. Se ele toca algo tuyo, de cada coisa que ele toca tuyo, Deus lo pone em doble depois em sua mão. Não tenho tempo de provar-te isso na Escritura. Pero um homem e uma mulher de Deus que anda alinhado com Deus, todo o que Satanás te toque, Deus te põe em doble. O problema é que quando Deus quer processar-te, em que você mantenha-se fiel a Ele, quando você está do ponto de partida, íntegro em fé, quando chega no meio, que vem os argumentos, os amigos, as vozes, você começa então a argumentar do poder e da graça de Deus. Não há nenhum problema, Deus sabe que tu não eres Deus. Deus vai tratar de bajar-te. Ele vai tratar de provar-te através da palavra de seu Espírito Santo. O problema é que tu tienes que reconhecê-lo. Porque só depois que você lo reconoce, é que Deus dá abertura a lo novo. Estão entendendo, queridos? Está sendo o máximo para que você entenda isso. Porque há muitos cristianos que é assim, recebem a promessa, são íntegros na fé, há um processo. Vêm as vozes, vêm os amigos, vêm os argumentos, questiona a Deus, maldice a Deus. Deus vem traindo palavra de alinhamento, palavra de posicionamento, palavra de reconhecimento. Deus vem tratar certas coisas para que a pessoa então se reconozca, lo active outra vez a integridade da fé, para que Deus agora abra uma temporada nova com coisas novas. Pero quando Deus quer fazer isso, a pessoa é reprovada, é rechazada no processo. ¿Por quê? Porque insiste em maldecir a Deus. Insiste em dizer que Deus é malo. Então, aqui que você necessita entender. Então, no capítulo 40, diz assim: además respondeu Jeová a Job e dijo: ¿é sabedoria contender contra o onipotente? El que disputa com Deus, responda isso. Hasta aqui, Job estava disputando com Deus. Questionando que se Deus é bom, por que estou passando isso? Se Deus é tão bom, por que então em casa não há comida? Se Deus é bom, por que não há dinheiro para pagar as contas? Se Deus é bom, então por que não me sobra dinheiro? Se Deus é bom, por que limpio tem e eu não tenho? Isso é contender contra Deus. Então, no versículo 3 diz: então respondeu Job agora é Job que está. Porque, escute isso, do capítulo 38 até o 40, Deus hizo muitas perguntas a Job, e ele não pudo contestar nenhuma. E quando Job cai em si, observe isso, quando Job cai em si, começa agora um processo. Observe, então respondeu Job a Jeová e dijo: he aqui que eu sou vil, que te responderei? Mi mano pongo sobre mi boca.
Uma vez hablé, mas não responderé. Aún 2 veces, mas não volveré a hablar. 6. Respondeu Jehová a Job desde el torbellino e dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Outra vez. E eu te perguntarei e tu me responderás. Agora Deus começa outra vez a trazer perguntas a Job. ¿Por quê? Porque ele orgulhoso é assim, irmão. Ele é testarudo. Eu não sei se você sabia, Job foi o homem mais orgulhoso de toda a Bíblia. O livro de Job é o livro mais antigo. É nombrado o homem mais orgulhoso. ¿Sabe por quê? Porque ele tinha orgulho de seu alto nível de integridade delante de Deus. Esse é o pior de todos os orgulhos. A pessoa que se crê santa, a vezes ela delante de Deus é pior que aquele mundo impío, pecador. Por isso ele é nombrado dentro de um conceito teológico o homem mais orgulhoso de toda a Escritura. Por quê? Porque foi o único homem que Deus deu testemunho, íntegro, apartado de mal, temente de Deus. Nenhum outro homem na Bíblia Deus dijo isso. Por isso Job é considerado o homem do orgulho. Nós temos uma imagem dele, o homem que sofreu, o homem da fé, sim ou não? Pero também há um ponto de vista. Ele era orgulhoso. Observe o orgulho dele. Capítulo 3, ele disse assim, depois que ele perde todo lo que eu temia, esto me sobrevino. Na verdade, então, ele amava a Deus, era íntegro, apartado do mal, por uma coisa, porque ele queria manter-se próspero. E ele sabia que quem lhe dava a prosperidade era Deus. Então, ele era orgulhoso, ao ponto que ele nunca queria perder o que ele tinha. E ele orgulhoso, Deus vai buscar uma maneira de tratar ele. Irmão, eu vou começar a predicar dentro de uns dias uma série, 4 domingos, só sobre orgulho. Vai ser tenso. E o orgulhoso é complicado. Job era muito orgulhoso. Ele era orgulhoso, ele tinha orgulho de ser justo, temeroso de Deus, apartado del mal. Pastor, a gente que tem orgulho de isso, sim. A gente que tem orgulho de sua santidade. A gente que levanta a cabeça e diz assim: eu nunca conheci o mundo. Esse é um orgulho. É um tipo de orgulho. Aleluia. Há um principado dentro de uma ordem também teológica, dentro de lo que hablamos de principado, há um principado chamado Leviatã. Leviatã, ele é tipificado por el crocodilo. Lacoste. Então, Leviatã, ele é nombrado o principado del orgulho. Ele é nombrado por el principado del orgulho. Ele que é todo poderoso, é el todo. Eu não quero mistificar, irmão. Não quero mistificar, pero há muitas coisas que realmente têm sentido. Amém? Pero ele nas escrituras Deus habla de ele, é o monstro del mar. Ele é literalmente um crocodilo por sua característica. Então, nenhum outro livro habla de ele, só no livro de Job. Por quê? Porque ele é uma maneira que Deus disse assim: acaso tu puedes pescar com anzuelo a Leviatã? Bueno, não sei por que estou falando isso aqui, isso é para outro momento. Pero então, nós necessitamos compreender que quando você não passa na primeira fase, Deus te vai inserir na outra fase. Que fase tu estás? Como assim, pastor? Que fase eu estou? Observe. Deus disse assim para ele: eu te perguntarei e tu me responderás. Invalidarás tu também o juízo? Me condenarás a mim para justificar-te tu? Tienes tu um braço como el de Deus? E truena como la voz, como la suya. Ou seja, de aí hasta o capítulo 42, Deus começa outra vez a fazer perguntas mais difíceis que as primeiras para Job. Por quê? Porque um orgulhoso, você só trata ele fazendo perguntas. Hermano, não gaste tempo, não gaste tempo tentando dar conselho a um orgulhoso. Um orgulhoso só se trata com ele fazendo perguntas. Então, cá, irmão. Amém? Porque o orgulhoso, ele sempre vai ter argumentos, mas ele nunca vai ter resposta. Guarde isso, memorize isso. Pastor, como eu posso desmontar um orgulhoso? Só fazendo perguntas. 42, capítulo 42, verso 1. Respondeu Job a Jeová:
E dijo, agora depois que ele não podia mais responder a pergunta, observe, eu conosco que todo lo... Essa é a parte mais difícil de um orgulhoso, reconhecer algo em alguém. Ele nunca vai reconhecer. Eu reconozco que todo lo puedes e que não há pensamento que se esconda de ti. Agora Job ele está já com a mente transformada. Que quem é el que oscurece o consejo sem entendimento? Portanto, eu hablava lo que não entendia, coisas demasiado maravilhosas para mim que eu não compreendia. Hoje te ruego e hablarei, te perguntarei e tu me ensinarás. De oída te havia, mas agora mis olhos te veem. Isso é Job falando com Deus. Portanto, me aborrezco e me arrepiento em polvo. Ele se arrepentiu. Vou repetir isso daqui. Todas as vezes que você começa na fé, íntegro na fé, você não é super-homem ou uma super-mulher. Eu quero enfatizar isso. Vai haver um meio onde os argumentos te vão vencer a ti como me vence a mim. Que argumentos? De que lo que Deus te habló, parece que Ele só te hizo uma ilusão e te enganou. Em la fé, no cristianismo, vai haver momento que você vai sentir-se como enganado por Deus. E é importante que você sepa que quando você chegue em este momento, como sentindo-se que foi iludido e enganado, vai vir golpes de argumentos para intensificar o que já está em seu coração concernente a Deus. Necessita policiar-te, porque de aí ao cumprimento de algo que você nunca antes viveu, está um passo. Por isso Deus dá uma palavra como essa, para que você tenha sabedoria para os próximos eventos que Deus vai fazer em sua vida. Ok? E então agora Job, ele já reconheceu, ele se arrepentiu de que? De la maneira que ele pensava das coisas de Deus. E ele disse assim no versículo 6, portanto me aborrezco e me arrepiento em polvo e ceniza. Agora vai no versículo 10, depois de todo isso, que Job ele reconhece quem ele se arrepende e diz assim, e quitou Jeová a aflição. Observe, Deus não quitou a aflição de ele hasta que ele reconheceu que ele havia perdido a integridade na fé em Deus. Esta é uma boa noite para você reconhecer que você em um dado momento em sua vida perdeu sua integridade na fé em Deus. Não há problema, todos passam por aí. Todos passam por aí, todos passam por aí. Jesus Cristo passou por aí, pastor? Passou por aí. Jesus Cristo perdeu a integridade na fé. Como me atreve a dizer isso, pastor? Que Jesus Cristo perdeu a integridade na fé. Mateus 27, 26, 27, no jardim de Getsemaní. Ele já vinha sabendo o que ele ia fazer na terra. Não era nada novo para ele. E mais, ele mesmo anunciava que era necessário sofrer e padecer, morir crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Ele mesmo anunciou isso. E no jardim de Getsemaní, ele que faz? Ele ora 3 vezes. Não quero, não quero, não quero. Então, acá, igreja. Ele sube no jardim de Getsemaní e ora 3 vezes. Ponga atenção. Não quero, não quero, não quero. Passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Ele perdeu a integridade da fé que ele tinha. Padre, passa de mim esse cálice. Pero ele também tinha intervenções do Espírito rápida no Espírito dele, assim como também no seu e no meu. Todo homem, toda mulher que é guiado por el Espírito Santo, vai haver um momento que vai haver uma abertura e sua alma vai falar por ti. Como assim? Ai, tenho desejo de fazer isso. Você sabe que não agrada a Deus. Então, se sua alma te dá uma abertura, ai, quero fazer isso. Você sabe que não agrada a Deus. Sua alma dá uma abertura. Pero também vai haver um momento onde o Espírito Santo vai abrir dizendo-te, não haga isso porque não te conviene, te vai trazer faturas. Sempre vai haver, irmão, assim, ó, uma abertura do bem e do mal. Você vai ter que decidir quem você vai escutar. Jesus Cristo também perdeu a integridade em sua fé. Por um minuto. Passa de mim este cálice. Não quero. Mas contudo, se hecha em mim tu vontade, não lá. A vontade dele não era ir à cruz. Mas ele decidiu optar por a vontade de Deus. O caminho que você vai passar não é vontade tua.
é la del Padre. E quizá la del Padre não te vai agradar tanto. Pero com todo, mantenha-se íntegro em la fé. Porque é melhor ser íntegro em la fé que você lutar contra Deus. Job tratou de querer lutar contra Deus, pero quando ele viu que não era possível, e glória a Deus por ello, porque alabado seja Deus quando ele nos hace entender que estamos indo por um caminho que vamos a perder a promessa. Ou seja, quando Job ele entende que ele estava orgulhoso, soberbio, e ele se arrepende, quando ele confessa, ele se arrepende, ele diz: Senhor, wow, tu eres todopoderoso, eu falava coisas como um tonto, falava coisas que não sabia a seu respeito, sabe que, Senhor, perdóname. Observe, e diz assim, ó, e quitou Jeová la aflição de, e quitou Jeová la aflição de, que significa isso? Significa que agora Deus viu que Job estava aprovado para entrar en el nuevo de Deus com multiplicação e añadiduras. Hasta que você compreenda que Deus muitas vezes vai demonstrar que tu não está perfeccionado em la fé. Pastor, por que me está dizendo isso? Porque todo cristiano tem que ser perfeccionado em la fé. Todo cristiano tem que ser perfeccionado em la fé. E como Deus te vai perfeccionar, pastor? Porque Ele vai ter que levar por caminhos onde você manifeste quem realmente eres tu. Quando você manifesta realmente quem eres tu, então Deus atua e trabalha. ¿Queres ser usado por Deus? Não oculte de Deus quem eres tu. Não oculte de Deus quem eres tu. Não oculte de Deus quem eres tu. Amém, querido? Seja sincero. Porque então Deus te pode trazer para um novo. Ele disse, e quitou Jeová a aflição de Job, quando ele houve orado por seus amigos, e aumentou el doble todas as coisas que haviam sido de... Deus aumentou? Que diz a palavra? Em doble. E sabe por que a vezes não vem a añadidura em doble de lo que hemos perdido? Porque no processo que hemos tenido integridade, no momento que perdemos a integridade, que Deus quer restaurar nossa integridade, nós negamos em humilharmos a nós mesmos. E queremos insistir que temos razão, comparando nossa vida com a vida de outros. E hasta que você muera a su yo, Deus não pode poner-te nel dobro. Ele não te pode poner nel dobro hasta que... Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Pastor, que eu tenho que fazer mais, pastor? Só para encerrar. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, verso 5. Quantos aqui Deus está falando? Aleluia. Quantos aqui já perderam a integridade na fé? Todos. Pero alabado seja Deus que Ele te dá as segundas oportunidades. Deus te dá, irmãos, segundas oportunidades. Deus te dá segundas oportunidades. Observe isso. Encomienda a Jeová tu caminho e confia e Ele. Memorize esse versículo. Encomienda a Jeová tu caminho. Que é encomendar o caminho ao Senhor? Senhor, toma conta disso para mim. Pero quando você entrega nas mãos do Senhor, é como a mamá que entrega um ninho nas mãos de uma amiga e o ninho começa a chorar. Que hace a madre? Agarra o ninho. Não, querido. Quando você entrega algo nas mãos de Deus, confia nele. Eu vivi uma experiência na pandemia que eu passei toda uma noite chorando. Porque na pandemia nós temos estado bastantes meses, não me acordo quantos dias, eu creio que a igreja estuvo cerrada literalmente 87 dias, de los quais não houve entrada, excepto de umas
7, 8 personas que diezmaban fielmente. No había entrada de recursos. Y en estos 87 días, la doña no bajó el alquiler. En el último mes que ela bajó 25%. Y entonces se había agotado los ahorros. Y yo recién había cogido el local para los adolescentes y recién estaba comenzando obra. Y vino ya enseguida la pandemia. Creo que fue en 13 de marzo de 2020. Cuando se cerró todo. Y no había recursos. Yo había sacado todos los límites de mi tarjeta de crédito para cubrir gastos de la iglesia. Y yo vine todos los días da Santa Cena. Todos los días había culto online aquí. Por 87 días ministramos Santa Cena online. Ahora escuche eso. Cuando ya no había más recursos, ni de mis tarjetas de crédito, de nada, ya no había dónde sacar, y me da vergüenza pedir. Yo siempre, Señor, tú siempre me dijiste que estaría conmigo. Y entonces, ¿qué hizo yo? Fui la última alternativa. Mi pastor me había dado una palabra para mí así. Yo trabajé de pintor 6 años, yo era pintor y pastor de esta iglesia, 6 años. Y un día vino mi pastor y me dijo así: hasta que usted coma de lo que entra en el altar, usted no tiene autoridad para soltar bendición al pueblo. Entonces usted tiene que dejar la obra. Si no, el pueblo está en maldición. Porque el ministro tiene que comer para él poder bendecir el pueblo. Porque es el ministro que bendice al pueblo por lo que él pone en el altar. Entonces aquella palabra trató mucho con orgullo mío, porque yo no quería depender de nadie, mucho menos de ofrenda de la iglesia. Ve como el orgullo es. A veces usted piensa que es demasiado bueno, es un orgullo oculto. Y yo tenía en mi mente que yo tenía que ser igual que el apóstol Pablo, construir tiendas, vender tiendas para mantener mi ministerio. Y lo he hecho eso por 6 años, hasta que yo dejé y me integré a la iglesia 100%. Observe eso. Entonces, en la pandemia del año 2020, no había fondos para pagar el alquiler. En el último mes ya no había. Y entonces el gobierno lanzó un plan de que 10%, 15% del foro podía venir. Yo sé, me parece que podía comenzar un culto con 20 o 30 personas. Y yo anuncié el culto. El culto iba a ser domingo. Solo podía tener aquí en la iglesia, me parece que era 30 personas. Cuando yo anuncié el culto, en un viernes yo había cerrado un contrato con un reformista que por muchos años yo hacía obra con él. Le llamé a Jorge: Jorge, necesito de trabajo. Yo había dejado todo para estar en la iglesia y le llamé. Él dijo: no pasa nada, Marciano, yo tengo, hay unos chalés para pintar, tú elija lo que quieras y tú pintas. Y delante de Dios, yo firmé con él en el viernes un chalé para pintar por 7.200 euros. Y lunes él me iba a dar la mitad del chalé. Siempre era así, me daba la mitad y la mitad después que yo terminaba. Yo cerré con él, ya había preparado la furgoneta sábado, las herramientas sábados, y todo contento y feliz, porque el lunes yo iba a comenzar a trabajar otra vez en la pintura. Cuando nosotros hemos dado el culto en el domingo, las 30 personas, vino una hermana. Y esta hermana vino con 3 sobres. Ella dijo así: pastor, este sobre es para ti, este sobre es para la pastora y este sobre es para la iglesia. Y aquel momento, hermano, después que nosotros hemos abierto el sobre, exactamente la cantidad que yo iba a recibir el lunes, del día siguiente, para comenzar a pintar el chalé. Cuando yo abrí los sobres, tenía 3.000 y algo, no, 3.000 euros justo tenía. Y ahí el Espíritu Santo me dijo así: tú decides si tú mañana vas a la pintura o tú vas a seguir andando en dependencia mía. Si tú te atreves a ir pintar mañana, no cuentes más conmigo. Yo viví eso aquí. Llamé a Jorge por la noche: Jorge, perdóname, sé que cuentas conmigo, no puedo ir pintar. Porque justamente yo iba a pintar porque necesitaba dinero para cubrir un gasto de la iglesia. Él sabía que yo había dejado para ser pastor. ¿Por qué yo estoy contando eso? Porque Dios te va a probar en el límite. Usted necesita encomendar su camino al Señor. Yo estoy contando, parece ser algo de bendición, no es bendición, es una vergüenza.
um pastor que estava confiando de la noche a la mañana. Tiene que volver outra vez de donde Deus lo sacou, para tentar seguir. Pero minha intenção, Deus conhecia meu coração, era só por um objetivo de eu ia volver a pintar, para que não cerrara o local de los adolescentes, porque o primeiro local que teníamos que eliminar era ele. Deus sabia também de meu coração. Então, assegura, encomenda tu caminho ao Senhor, confia em Ele, encomenda a Jeová su caminho. Encomenda, irmão. Amém. Pastor, é fácil? Claro que não. No caminho vai passar rios, lagos, fuego, abismo. Você vai ter que cruzar de um lugar a outro e há um abismo no meio. Pero se esse é o caminho que você encomendou a Deus, confie nele. E Ele o hará. Aleluia. Lute para que você não perca a integridade na fé, querido. Lute. E quantas outras coisas eu posso contar, eu posso testificar. Encomenda tu caminho ao Senhor. Nós outros estamos querendo, eu e os irmãos da obra, estamos querendo fazer uma surpresa para a igreja. Estamos nos organizando para fazer um culto e qualquer dia vamos anunciar. E nós outros queremos fazer umas coisas e falta fundo para tanta coisa da obra. E eu em meu espírito digo, Senhor, necessito de tantos sacos de cimento para hacer o suelo aqui, Senhor. Muitos sacos de cimento, são 3.000 metros quadrados de suelo. São muitos sacos de cimento. E eu mirando assim o suelo, ai Deus meu, já que nós outros vamos fazer um cultito rápido aqui, Senhor, pelo menos conceda uma bendição de algo. Eu pensei, e observe isso, um irmão aqui, el domingo no culto, chegou assim, pastor, claro, eu sei que o pastor não tem de coche, não? Não. Eu tenho um coche aí, não é um coche, pero um coche que Deus me dijo que não é meu, pastor. Eu quero ofrendar meu coche ao pastor, o pastor haga o que queira com o coche. E eu falei com ele assim, irmão, então vamos fazer uma coisa, é que Deus pôs em seu coração, vamos convertir este coche em sacos de cimento. Vai ser melhor para os dois. Amém, pastor. Então vende o coche e vamos convertir este coche em sacos de cimento. E eu saindo do culto, vendo um irmão assim, pastor, de la nada, irmão, pastor, quero ofrendar 50 sacos de cimento para a obra, eu não posso ir trabalhar, pero quero ofrendar 50 sacos, o que passa é que há que recorrer. E eu falei, irmão, não te preocupe, temos furgoneta, temos caminhão, temos de tudo. Aleluia. Então, vamos encomendar nosso caminho. Irmão, se eu conto detalhes, vamos estar só no que Deus está fazendo aqui. Esta tarde mesmo, nós estamos limpando, às 6 da tarde para já vir a casa, um irmão que é de outra igreja, ele chegou com a furgoneta e ele trabalha com poço. Ele meteu a furgoneta dentro da nave e o pastor, vou deixar aqui, porque amanhã eu vou começar a fazer limpeza em las arquetas, para limpar as arquetas aqui da nave, que eu vi que está atascada. Eu vou fazer toda a poceria da nave aqui para o pastor. E eu aqui dentro. É assim, irmão. Vamos. Agora, quero que você seja sincero. Pastor, é fácil? Não é fácil. Pastor, o que há que fazer? Ser como Job. Reconozca quando você vê que você está lutando contra Deus. Reconozca quando você vê que... Porque você se conhece você mesmo melhor que nadie. Quando você vê que você está blasfemando, pecando, que você está pinchando a Deus, quando você reconozca que você está ofendendo a Deus em seu coração e sua mente, reconozca.
Senhor, perdóname. E quando você assim lo reconoce, hermano, Deus ele vai fazer assim como hizo com Job. A Bíblia diz que Deus cambiou a sorte de Job. Ele foi próspero e bendecido. Ele viu hasta sua quarta geração ser bendecida. Aleluia. E quero terminar com um versículo que é um dos versículos que mais me encanta. Abra sua Bíblia em Lucas. Sim, Senhor. Te amamos. Sim. Sim, Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Ponga-se de pé, queridos. Hermano, vamos encomendar nosso caminho ao Senhor. Vamos encomendar nosso caminho ao Senhor. Observe isso daqui. Porque nada há impossível Escute, eu posso contar outro testemunho de que é confiar em Deus, encomendar seu caminho ao Senhor e Ele lo hará. Posso contar outro? Já vem preparando umas canções. Escute isso. A pastora trabalhou no Corte Inglês, hace muitos anos isso. Creio que ela trabalhou, não sei, um ano e meio, algo assim. E quando ela saiu do Corte Inglês, ela recebeu um finiquito. E eu me acordo claramente, 2.200 euros, o finiquito de ella. E a pastora teve um sonho por la noite, a pastora teve um sonho, a pastora nossa, teve um sonho por la noite. Ela despertou e me disse assim, amor, eu tive um sonho, e Deus me pediu para quitar a metade deste, agarrar de los 2.200, 1.100, e enviar a minha madre em Brasil. E eu imediatamente, a la suegra. E ela disse, não amor, não, a minha mamá não. E no sonho Deus me mostrava uma mulher com 3 niños que estava agarrada em sua falda. A mulher tinha a falda grande. E estes 3 niños, ela estava no portal de la casa e estes 3 niños estavam agarrados a sua falda. E Deus me mandava, eu veia em esta visão esta mulher, e eu veia estes 3 niños, e eu veia como uma caminhoneta descargava canastas, alimentos. E Deus me falou el barrio, São Jorge, o nome do barrio, Parque São Jorge. E eu não sei quem é, mas eu sei que é o barrio e como é a mulher. Eu vou falar com minha mamá, vamos mandar o dinheiro e minha mamá vai sair buscar quem é esta mulher. E a pastora enviou dinheiro a minha sogra foi ao mercado, comprou, enviou a caminhoneta de meu tio, de ella, de coisas e sobrou dinheiro. E ela saiu neste Parque São Jorge em Brasil. Calle por calle, é um dos bairros mais pobres de nossa cidade. E a pastora disse assim, mamá, quando você vê a mulher com era um pantalão negro, deu todas as características. E mamá, são 3 niños. Com detalhe. E vai estar na porta, e a casa é de palo com alambre. E a casa é uma casa de plástico, de lona, se diz lona em Brasil. E quando você vê esta mulher, mamá, você para o coche, não hace falta dizer nada, ela vai estar esperando. E escute, minha sogra foi, comprou, é obediente, comprou as coisas e foi. Hermano, deu toda uma manhã na volta no barrio e não encontrou. E logo disse assim, hija, não hemos encontrado nada. E a pastora disse assim, mamá, Deus não mente. Agarra outra vez e regressa porque está aí, porque Deus me mostrou. E ela outra vez, minha sogra é muito temente a Deus. Por la tarde, depois de comer, foi a uma parte mais cercana de um rio. Quando eles metem com a caminhoneta, quando eles passam por la calle, estava a mulher em frente ao portal, com os 3 niños. Quando minha sogra baja del coche, quando ela agarra a comida, ela diz assim, ó, graças a Deus, porque eu sei que tu escutas minhas orações.
Encomenda su camino al Señor y confía en Él. Y Él va a hacer. ¿Cómo, pastor? No sé, yo sé que Él lo hace. Porque nada hay imposible. Nada es imposible para su Dios. Nada es imposible. Nada es imposible para su Dios. Nada es imposible para su Dios. Nada. Encomienda su camino a Él y confía en Él. Encomienda su camino a Él y confía. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Confía. Confía. Entrega y confía. Entrega y confía. Entrega y confía. Entrega y confía. Y confía. Confía. Entrega. Encomenda, encomenda, encomenda hoy. Encomenda hoy, encomenda hoy. Diga hoy, Senhor, eu encomendo minha empresa, eu encomendo meu trabalho, eu encomendo a Ti, Senhor, meu chamado, eu encomendo meu ministério, eu encomendo meus filhos, eu encomendo meu matrimônio. Senhor, hoje eu te encomendo minha vida, Senhor. Encomenda, encomenda seu caminho ao Senhor. Confia em Ele, e Ele hará. E Ele hará. E Ele hará. Confia em Ele e Ele hará. Ele hará. No te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí y no son cosas de mi mente. Confia em Ele, Ele hará. Ele te vai manter em vida. Pastor, hay lepra, pastor, hay lepra en la casa, pastor, hay lepra. Hay lepra en la casa, pastor. Él es el grande y nadie Confía en Él. Nadie puede Confía en Él. ¡Wow! Confía en Él, confía en Él. Mi corazón te siente. Pastor, hay pérdida. No son cosas de mi Hay muerte, hay pérdida, pastor. Hay pérdida en la finanza. Hay pérdida en la empresa. Hay pérdida, pastor. ¡Ey! ¡Ey! Confía. Él es el grande y nadie puede detenerle. Y Él lo hará. Nadie puede detenerle. Y Él lo hará. Me presento. Ay, Él lo hará. Y Él lo hará. Él lo hará. Me transforma. Confía en Él y Él lo hará. Confía. Hay alguien aquí que Dios está diciendo: confía en mí. Confía en mí, confía en mí, descansa. Descansa. Eu não perdi o controle, 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 eu não perdi o controle. Eu tenho poder para transformar, eu tenho poder para restaurar, eu tenho poder para trazer de volta o que se perdeu, eu tenho poder para dar o doble, eu tenho poder. Eu tenho poder, não me subestime, não me subestime, não me subestime, não me subestime, disse o Senhor. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Merebe Nadie puede detenerle. Eu cesso a lepra. Ei, Rob, eu cesso a lepra. E te dou los hijos outra vez. E te dou los hijos outra vez. E te dou los hijos outra vez. Y nadie puede detener. Nadie puede detener. Senhor, eu oro por restauração de fé perdida aqui hoje. Eu oro por restauração de fé perdida aqui hoje. Ah, Senhor, esta fé que estava um filo, esta fé que estava um hilo, Senhor, ponto de romper-se,
Recibe el soplo del Onipotente ahora. Recibe el soplo de aquel que todo puedes. Y para Él nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Adora Ele, adora, adora, adora. Adora Ele, que Ele está construindo. Adora Ele, adora Ele. Ele está construindo. Adora Ele, adora Ele. Declara, porque nada es imposible para mí. Declara, adora al Señor, que nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada es imposible. Abra su boca y declara eso. Nada es imposible para mi Dios. Nada es imposible para Dios. Él todo puedes. Él todo puedes. Él todo puedes. Quiero conocer a Jesús. Él todo puedes. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Abra aí, filho, Isaías 40. Não, irmão, vem declarando assim: nada é impossível para meu Deus. Fala, nada é impossível para meu Deus. Ponga aí Isaías 40, 29. Isaías 40, 2, 9. Pastor, estou cansado. Pastor, está difícil creer mais, pastor. No, Dios te trajo aquí para renovarte. Dios te trajo aquí para renovar su fuerza. Porque Él es todopoderoso. Para Él nada es imposible. Para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo. Reciba fuerzas. Reciba en su espíritu nuevas fuerzas. Caminará más. Caminará más. Reciba. Reciba. Yo estoy profetizando. Reciba fuerza. La alegría del Señor es su fuerza.
La fe agrada a Dios. Andará en fe como nunca antes. Andará en fe como nunca antes. Andará en fe como nunca antes. En tus brazos Ele dá esforço al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Reciba multiplicación de fuerza. Reciba multiplicación de fuerza. En tus brazos es mi descanso. Reciba. Va, declara, Senhor, gracias porque yo mantengo viva la fe otra vez. Gracias por esta palabra, Padre, porque yo mantengo acesa la fe otra vez. Por un momento yo mengué, pero ahora soy activado otra vez. Dile, ahora soy activado otra vez y se abre el nuevo sobre ti. Reciba esa palabra. Se abre el nuevo de Dios sobre ti. Estás listo para el nuevo. Listo para el nuevo. Listo para el nuevo. Listo para el nuevo de Dios. Recibe en su espíritu esta palabra. Ven, ven promesa, viene cumplimiento de promesa, viene restauración, viene el nuevo del Señor. Cesa las lepras, cesa la lepra, Job, cesa la lepra. Hoy yo hago cesar la lepra. Yo veo un rompimiento en el mundo espiritual. Yo veo abertura en el mundo espiritual. Yo veo abertura, rompimiento y acceso al nuevo, acceso al doble. Reciba al doble, abertura para el doble, abertura para el doble, abertura para el doble. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. Fe restaurada, reciba restauración de fe. Hoy Dios está restaurando fe restaurada para una nueva temporada. Fe restaurada para una nueva temporada. Y no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Declara assim, Senhor, agora mis ojos te ven. Diga assim, Senhor, agora mis ojos te ven, agora mis ojos te ven. Declara, abre sua boca e decláralo. Senhor, por um tempo todo era tiniebla, por um tempo todo era escuro, por um tempo eu falhei, pero agora mis ojos te ven. Agora mis ojos te ven. En las salas Agora mis ojos te ven. Eu sei que não há nada impossível para ti. Agora mis ojos te vean. Vea la lepra sendo seca. Vea la lepra sendo seca. Vea la lepra sendo seca. Las lepras secavam e Job veía. La lepra secava e Job veía. La lepra desaparecia e Job veía. E ele dijo: agora mis ojos te ven, Senhor. Vea.
reciba este toque, reciba este nuevo de Dios, reciba. Amo tu nombre. Reciba esta restauración de fe, Es el reciba. nombre más lindo que conozco. Como amo tu nombre. Declara. Es el nombre Confiesa. más lindo que conozco. Agora mis olhos te veem, Senhor. Senhor, eu vejo aquela obra terminada. Senhor, eu vejo aquela obra terminada. Declara, Senhor, eu vejo. Venha, querido, venha por la fé, direito tuyo. Venha por la fé, direito tuyo. Abriu a hora, mis olhos te veem. Porque ele viu que seu corpo começou a ser restaurado. Ele viu que seu corpo começou a ser sanado. Senhor, agora mis olhos te veem. Senhor, eu vejo recursos vindo. Eu vejo riquezas vindo a sua casa, a seus filhos. Eu vejo seus filhos prósperos, Senhor. Prósperos. Eu vejo seus filhos prósperos, sembrando com violência em seu reino, sembrando com violência em sua casa. Eu vejo, Senhor, eu vejo el doble, 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 todo doble, 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 Senhor, doble, 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 doble. Meu Deus. Que ruge el león y que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruge el león y que la tierra se estremezca Adore. ante la majestad. Adora porque Ele está de construyendo. Jesús. Adora porque Ele está Que ruge el construyendo. león y que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruge el león y que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. El león y que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Levante suas manos. Eu vou terminar, pero você pode seguir aqui adorando a Deus, amém? Eu sei que há irmãos que têm que irse. Levante suas manos, que o amor de Deus Padre, a graça do Hijo e as dulces consolações do Espírito de Deus estejam sobre ti. Diga assim, Senhor, graças por esta palavra. Diga assim, salgo de aqui hoje com a fé renovada. E eu entro, Senhor, em la abertura de lo que é doble e de lo que é novo. Levante suas mãos para o alto, dá um aplauso ao Senhor. Ida em paz, ida em paz, ida em paz. Vamos estar adorando um pouco mais. Ida em paz. Que ruge el león y que la tierra se estremezca ante la majestad